Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Suziane e hoje nós vamos fazer essa receita aqui, que é muito famosa em Portugal, que se chama Pão de Deus. E ela está ligada a uma tradição portuguesa do Dia de Todos os Santos, que é ofertar pão às crianças, às pessoas que batem as portas, pedindo pão por Deus, recitando versinhos. É como se fosse uma oferta. Então eu vou fazer aqui para vocês esse pão que você encontra em quase todas as padarias de Portugal, como estaladinho ou arrufada, dependendo da região. Os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Eu começo colocando a farinha num bowl ou numa tigela, como você preferir chamar. Vamos acrescentar também o açúcar. Tudo vai ser pesado, gente, para ficar perfeito, porque na pastelaria a gente pesa tudo, tá? Não tem esse negócio de xícara, tem que ser pesado, balança. Vamos colocar também o açúcar de baunilha. Lembrando que os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, aproveita, já curte e comenta lá se você tiver dúvida. Vamos colocar também o fermento biológico seco, tá? Na sequência vem os ovos e percebam que eu separei ovos porque a gente vai precisar para o outro passo. Vamos pôr água morna também e logo na sequência vamos pôr a manteiga ou margarina, como você preferir. Percebam que eu coloquei os ingredientes da massa. Não se prendam às quantidades agora, porque eu preciso que vocês prestem atenção aqui no preparo. E lá na descrição vai ter como você fazer um print desses ingredientes. Agora que já tá tudo aqui, eu vou pegar o batedor, gancho da batedeira, porque eu não vou ter trabalho para fazer essa sova, tá? E a gente vai botar na batedeira. Se vocês não tiverem batedeira, pode sovar à mão. São 10 minutos de sova, gente, para essa massa desenvolver glúten, tá? Ficar bem fofinha depois na hora que a gente for comer esse pão, tá bom? Enquanto essa massa sova, vai lá, deixa um comentário, uma curtida para ajudar aqui no desenvolvimento do canal. Vamos bater na velocidade média. Enquanto a nossa batedeira faz o trabalho duro, nós vamos preparar a cobertura, que para mim é a melhor parte desse pão, que é a cobertura de coco. Então, eu vou colocar aqui o ovo, e é legal vocês identificarem esses ovos antes, quebrarem outro recipiente para ver se ele tá bom, tá? Usem ovos de boa procedência. Vamos bater bem esse ovo para ele virar um creminho. E aqui, gente, eu já tenho a margarina com coco e açúcar. E eu vou misturar tudo aqui nesse outro bowl com os ovos, tá? Vamos fazer aqui um creminho. E esse creminho, ele vai ser aquela cobertura deliciosa do pão, que inclusive se parece muito com aquela cobertura que a gente usa no pastel de nata com coco, ou até mesmo nos coquinhos, que eu já tenho receita aqui para vocês no canal. E é uma delícia, então se vocês quiserem, aproveita, já vai lá ver essa receita do coquinho, que é simplesmente delicioso. E o que é que nós vamos fazer agora? Misturar bem e ir acrescentando o coco aos poucos para ele ir hidratando, tá? Porque a gente vai fazer uma massinha, um creminho. Não pode ficar muito mole, porque senão vai escorrer do pão e não vai ter o resultado que a gente espera, tá? Então, o ideal é que realmente a gente faça um creminho bem cremoso, apalpável, como uma massinha, pra gente colocar em cima do pão, tá? Pra ficar bem firme lá em cima, enquanto o pão assa. A textura é essa, acompanha aqui no vídeo. Agora, com a massa já batida, nós vamos dar a primeira pausa de fermentação, que vale para a maioria das massas. É cobrir ela com um pano e vamos esperar para ela triplicar o volume, tá? Então, vai levar 1 hora e meia, depende, vai triplicar o volume e você tem que ficar atento, tá? Preste bem atenção nesse passo, que ele é muito importante para o seu pão ficar airado e fofinho. E olha como o meu pão cresceu. E eu queria muito gravar essa receita para vocês, e eu não tinha a quantidade de fermento certa aqui em casa. Então, assim, na pastelaria a gente precisa ter quantidades exatas, como
perfeição para que a receita fique sempre boa. Mas eu fiquei aqui com um pouquinho a menos de fermento, mesmo assim eu fiz o pão, ele não ficou assim com aquele resultado que eu sempre faço, mas eu consegui fazer para gravar aqui para vocês, tá? Olha como essa massa cresceu, mesmo não estando na quantidade que eu precisava de fermento. Eu esperei mais um tempo, né? Porque quando a gente trabalha com pastelaria, a gente tem domínio técnico e a gente sabe como fazer para redobrar as questões que surgem relativa à quantidade de ingredientes. Mas você vai seguir exatamente a receita que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E aí vai ficar perfeita a massa, você vai conseguir tirar ela assim bem fofinha como ela tá aí. Prestem bem atenção, gente, tem que triplicar o volume, independente de quanto tempo ela demore para fazer isso, tá? Se você usar a quantidade de fermento certa, vai ter um tempo de espera, mas ela vai crescer. Depois a gente vai enfarinhar uma superfície, tá? Abstraiam que eu usei meu cooktop, porque eu não queria filmar em um lugar escuro. Vocês vão fazer como eu fiz aqui no vídeo, envolver ela na farinha e começar a porcionar. Uma outra dica para quem faz pão: não mexam muito nessa massa, porque ela vai perder ar e depois ela não vai ficar tão fofa. Se você quer um pão fofinho, mantenha o ar que ele agregou Essas na dicas que eu pausa tô de passando fermentação. são Muito importantes. Inclusive, eu vejo muita gente fazendo pão aqui no YouTube e amassando demais a massa. Depois a gente vê que os alvéolos não cresceram tanto, que os alvéolos são pequenininhos. Alvéolos são aqueles buraquinhos que tem dentro do pão. E aí, quando eles são muito pequenininhos, o pão não fica fofinho. E a gente sabe que a pessoa amassou demais a massa. Prestem bem atenção como eu faço com as mãos, que eu vou embrulhando a massa aos poucos, girando ela para fazer a base do pãozinho, tá? Para ficar bem redondinho, fazer o pé do pãozinho, gente. Olha só como gira. E aí vocês prestem bem atenção nesses detalhes para vocês fazerem, tá? Ó, como eu vou puxando as pontas, embrulhando, e depois eu junto ela e coloco numa superfície e fico só passando ela ali na superfície com a mão, meio em formato de concha, tá? Para ela ficar bem redondinha. Cortei em 8 pedaços, mas vocês podem fazer tipo bufezinho, que é aquele tamanhozinho menor, o tamanho mais ou menos do pão delícia da Bahia, o pão que a gente faz no Brasil, tá? Vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, até um pãozão enorme, grandão, pegar essa massa toda, fazer uma bola e fazer um pão grandão e colocar o recheio em cima e cortar ele em fatias para comer. Também fica muito bom, tá, gente? Façam da forma que vocês acharem melhor, tá? O importante é que vocês façam a receita, reproduzam, porque ela é muito gostosa. Vocês vão adorar. Inclusive, podem aproveitar aí para vender também e fazer aquela rendinha extra. Depois que eu faço bolinhas, eu coloco numa forma untada ou com papel manteiga e vai para outra pausa de fermentação, que na panificação é normal, 2 pausas de fermentação, tá? A primeira você espera triplicar de volume, depois você molda, coloca na forma para assar e aí você vai esperar mais 2 vezes o tamanho, como ficou aqui nessa foto. Quando o seu pão modelado ficar com 2 vezes o tamanho, você vai passar a mistura de ovo batido. Lembra aquele último ovo que ficou para trás? Então, eu bati ele dentro do copinho com a própria pincel. Agora eu vou pincelar esses pãezinhos porque eu quero uma cor muito bonita neles, tá? Pincelo um por um. O ovo que sobrou você não joga fora, você coloca dentro do recipiente com aquele recheio cremoso de ovos, porque o coco vai sugar todo o líquido e vai voltar a ficar cremoso, ó, como eu tô fazendo aqui no vídeo. E agora a gente vai colocar sobre o pão. Na hora de pincelar, a gente pincela com carinho pra não murchar seu pão, tá? E aí agora a gente vai moldando aqui com a mão umas bolinhas pra gente colocar por cima do pão. O meu pão não ficou tão estruturado pela questão do fermento. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que eu não tinha tanto fermento e não dava tempo de comprar, porque já estava muito tarde. E eu queria gravar essa receita para vocês. Então, o meu pão ele não ficou tão estruturado, mas o pãozinho de vocês ele vai ficar mais estruturado, mais redondinho, com mais altura, tá? Faz assim desse jeito que eu tô mostrando aqui no vídeo, para pôr o coco em cima do pão.
E aí vocês vão ver que vai ficar um bom resultado. Vai assar a 200 graus, porque ele precisa assar e dourar o coco ao mesmo tempo. Mas observa teu forno, porque às vezes os teus 200 graus não é igual ao meu. Meu forno é elétrico e vocês têm que ter muita atenção para não queimar o pãozinho. Meu quase que queimou, porque eu tava aqui dormindo no ponto. Fiquem atentos ao forno, porque ele precisa ficar bem douradinho em cima e ao mesmo tempo ele tem que estar fofinho, gente. Então não pode ficar muito tempo no forno, senão ele perde líquido, ele seca muito, tá? Tem que ser a 200 graus para poder dourar o coco em cima. E olha como esse pão, ainda com todas as adversidades que eu contei para vocês, ele ficou super fofo, ficou bem gostoso, tá? Então assim, vocês têm que ter atenção mesmo, olha como tá fofinho. Atenção ao forno, gente, tá? Dourou o coquinho, o pão começou a morenar, você já pode tirar, porque o pão de Deus, ele não precisa ficar muito escuro, tá? E ficou muito gostoso, já provei, tá? Ficou uma delícia, não ficou sumiram todos da mesa, todo mundo amou, foi sucesso total. Se você gostou desse vídeo, curte, por favor, compartilha com a sua amiga, deixa um comentário para ajudar no engajamento aqui no YouTube. Um beijo grande, eu espero vocês no próximo vídeo.